Então, pessoal, boa noite. Após termos feito uma breve explicação e definição etimológica do termo, conceito fenomenologia em Edmundo Husserl, que nada mais significa do que o discurso filosófico sobre os fenômenos. Fenômenos é tudo aquilo que está em nossa volta, tudo aquilo que aparece para mim, para o eu, para o indivíduo, para a consciência enquanto produto intencional visado pela consciência do indivíduo. Então, tendo pois feito esta breve explicitação, hoje vamos entrar na sua teoria, na sua fenomenologia propriamente dita. Então, só para contextualizar, Edmundo Husserl, filósofo contemporâneo, viveu no período de Segunda Guerra da Alemanha nazista, e também Edmundo Husserl, antes de entrar para a filosofia, para o meio filosófico, intelectual propriamente dito, era matemático, doutorou-se em matemática com sua tese sobre as variações do cálculo. Daí que ele faz certas críticas ao naturalismo, por exemplo, com propriedade, pois ele conhecia de dentro, né, os métodos cientificistas e naturalistas, por assim dizer. Então, Edmundo Husserl, em meio àquele momento e tal, achava-se em crise, denominava aquele momento, conceituava como crise. Crise das ciências. Tanto é verdade que ele tem um livro denominado A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, porque ele pergunta sobre o projeto da ciência, da filosofia para a vida das pessoas, já que as pessoas estavam sem sentido, sem rumo, por o próprio exemplo do nazismo, um ato daquele, né? Ele indaga sobre a racionalidade humana, racionalidade do ser humano mesmo e das ciências, dos cientistas, dos filósofos, já que a ciência nada mais é, nada mais tem o seu papel, ciência no sentido mais estrito do termo do que seja ciência, né? O conhecimento de modo geral, tanto filosófico como das ciências naturais ou qualquer outra, ou as ciências do espírito, que é a filosofia também, como ele propriamente denomina, deve contribuir para o sentido da vida humana, o sentido da existência humana, dar ao homem melhores condições para viver, para se desenvolver e buscar o telo da sua existência, a teleologia. Então, portanto, Edmundo Husserl, quando vai tecer críticas à ciência, não é que ele esteja criticando a ciência, a finalidade das ciências, a objetividade, a finalidade técnica, por assim dizer. Não, o que ele critica é o fim que as ciências têm a partir daí, que é contribuir para o próprio projeto de vida humano, para a vida dos seres humanos, para o mundo da vida, como ele vai dizer, que já que é no mundo da vida que se constitui o próprio ser humano e as projeções do ser humano, do espírito humano, como a própria ciência, a cultura, a arte e tudo mais, toda manifestação do espírito humano, que visa justamente a busca exatamente do sentido da existência humana, a busca pela verdade apodítica. Eis o que ele vai dizer também, que é a tarefa principal da filosofia, a verdade apodítica, desde Sócrates até perpassando toda a história do pensamento filosófico ocidental. E daí que ele, criticando pois os tais métodos de até então, já que não conseguem revelar ou desvelar esse sentido, essa verdade apodítica para o projeto contribuir melhor, para melhor contribuir para o projeto da existência humana, então ele sugere e propõe o método fenomenológico por ele elaborado, por ele concebido, que é o que vamos dar uma breve explicitada hoje. Vamos tentar mostrar um pouco do pensamento de Edmundo Husserl de modo geral, sintético, e o seu método fenomenológico, bem como algumas influências que ele vai ter na elaboração do seu método, do seu pensamento, e alguns filósofos também que ele vai influenciar. Tanto que Edmundo Husserl é considerado o pai da fenomenologia. Considerado o pai da fenomenologia, não por acaso. Edmundo Husserl vai marcar toda uma tradição de pensamento filosófico, fenomenológico, por assim dizer. Tanto que ele funda a escola fenomenológica de fato, e com ele vão estudar e se aprimorar e se desenvolver, tomar caminhos alternativos, vários filósofos teóricos e intelectuais contemporâneos, e filósofas também, pensadoras, como por exemplo Edvige Conrad Martius,
Edith Stein, Jean-Paul Sartre também será influenciado pelo pensamento de Edmundo Husserl, Martin Heidegger, Kierkegaard, enfim, todos os outros filósofos. Todos esses fenomenólogos, né? Alguns existencialistas e etc. Husserl marca toda uma tradição de intelectuais, de filósofos e fenomenólogos. Então, Edmundo Husserl, após ter doutorado-se em matemática, com sua tese sobre as variações do cálculo, e decidiu estudar filosofia. Decidiu se aprofundar, porque viu ali nas ciências naturais, na matemática, que é o seu caso, né, mas conhecia de modo geral as ciências, e viu que as ciências estavam carecendo de fundamento. Viu que as ciências não justificavam-se por elas mesmas, no sentido de que elas não tinham o fim em si mesmas, as ciências naturais, naturalistas. Então ele viu que se tinha uma ciência que era, por assim dizer, nas suas palavras, a ciência por excelência, as ciências das essências, era a filosofia. Então Edmundo Husserl começa a indagar sobre a fundamentação das demais ciências, das ciências naturais, as ciências naturalistas. As ciências naturalistas são aquelas que têm a imanência, de um modo geral, mais filosófico, por assim dizer, para falar, né? Ciências que têm a natureza como fonte, como matéria-prima das suas especulações, dos seus resultados, enfim, dos seus métodos, e por aí vai. Então, Edmundo Husserl começa a estudar filosofia, vai estudar a história da filosofia, e no seu tempo, no seu período, tinha uma filosofia e um filósofo que estava em alta, que era Franz Brentano, filósofo que tinha influências da filosofia medieval, tratando da intencionalidade da consciência, né? Era também psicólogo e vai criticar a psicofísica ou o psicologismo, né? Que é a matematização da subjetividade da consciência e também de tudo mais, que é o que o Husserl vai aprofundar, né? Que os cientistas do espírito querem traduzir tudo, inclusive o próprio espírito, numa linguagem físico-matemática, o que para ele é no mínimo um contrassenso, já que o espírito humano é livre e essa liberdade não pode ser matematizada. Tudo tem a sua essência, o seu sentido e o seu significado, como também os fenômenos psíquicos, percepção, emoção e por aí vai, só para citar alguns. Então, Edmundo Husserl também inclusive elogia em uma de suas conferências e vai ser influenciado por o filósofo francês, pai da filosofia moderna, René Descartes, feito as suas ressalvas, porque Descartes deu, segundo ele, uma importante contribuição, que é a descoberta do ego cogito, o eu penso. Porém, Edmundo Husserl também tem a influência do filósofo moderno Immanuel Kant, o estupendo também Immanuel Kant, com a sua filosofia transcendental da subjetividade. E Descartes, a partir daí, começa a elaborar suas ideias, a concatenar suas ideias, por assim dizer. Começa a elaboração do seu método. Então, enquanto que Descartes partiu do ego cogito, eu penso, Edmundo Husserl vai mais além, vai ao ego cogito cogita tu. Eu penso o pensado, ou seja, é o pensamento que se debruça sobre o próprio pensamento, buscando, né, a essência mesmo, o eidos, a verdade apodítica. Então, Edmundo Husserl, a partir daí começa, a partir dessas críticas às ciências naturais, naturalistas, isso que já foi falado, né, e tal, ele vai dizer que a fenomenologia é uma ciência rigorosa. Aliás, a filosofia é a ciência rigorosa, no sentido de que ela serve como base de sustentação ou como garantia dos pressupostos das demais ciências, no sentido de que ela tem ou deve ter, no caso da fenomenologia, ela vai afirmar que tem o seu fundamento em si mesmo. Ela se fundamenta e se justifica em si mesma, e consequentemente as demais ciências se justificam nela, na fenomenologia, na filosofia, que é, segundo ele, a ciência por excelência, a ciência das essências, a filosofia, e não o contrário, como ele via em seu tempo. Daí que ele começa a criticar o positivismo, né, as ciências positivas também. Positivismo é a corrente filosófica tida como pai o grande expoente Augusto Comte, e que busca, segundo ele, ter a natureza
aquilo que é positivo, assim digamos, como fonte reveladora da verdade apodítica, segundo ele. Verdade apodítica. O que, segundo, na concepção de Russell, é no mínimo um contrassenso querer matematizar as essências. É algo inconcebível, segundo Russell. Então, em contraposição ao método positivista, Russell vai expor seu método fenomenológico, que, segundo ele, está melhor disposto a contribuir na fundamentação das demais ciências e, consequentemente, com uma postura filosófica, um método filosófico, uma filosofia melhor disposta na busca pela verdade apodítica. E o método fenomenológico de Russell se caracteriza de duas maneiras, de duas etapas, assim digamos. A primeira é a redução eidética, ou ainda a redução fenomenológica, ou também, como é bastante conhecida também na história da filosofia, este nome é a epoqué fenomenológica. A epoqué é um termo grego e que a filosofia grega, em especial destacando aqui o ceticismo, já utilizava. Epoqué nada mais significa do que a suspensão do juízo, o colocar entre parênteses, não afirmar nem valorar nada em relação a uma determinada coisa, no caso aqui da ciência, não afirmar nada em relação a um determinado objeto, mas apenas fazer a suspensão, a epoqué, para poder melhor intuir o eidos, os componentes, enquanto participante da verdade apodítica. Então, feito o primeiro passo, a redução eidética e deixando tudo de fora, fazendo a suspensão, sem afirmar nada, faz-se o segundo passo. O segundo passo do seu método é a redução transcendental, a elevação da consciência. Traduzindo trocando em miúdos, é duas redução. A redução eidética e a redução transcendental. Primeiro você não afirma nada, coloca tudo entre parênteses, depois busca a essência da consciência enquanto componente do eidos, da verdade apodítica mesmo. Então, tendo elaborado esse método que, segundo Russell, está em relação aos métodos de até então, e sobretudo os positivistas, psicofísica, psicologismo e tal, que tenta traduzir tudo numa linguagem física matemática, a matematização de tudo, inclusive do eu, do espírito humano, da subjetividade e da verdade apodítica, e do ego cogito cogita tum, Edmundo Russell expõe o método fenomenológico, a sua fenomenologia, que visa buscar na consciência intencional transcendental a verdade apodítica, que segundo ele é a tarefa principal da filosofia. A tarefa por excelência da filosofia, segundo Edmund Russell, consiste na busca, na revelação e desvelação da verdade apodítica. Eis a tarefa por excelência da filosofia. A filosofia, segundo Russell, é a ciência por excelência, o conhecimento por excelência, né? É a ciência das essências. Sempre foi assim na história do pensamento filosófico ocidental. De acordo com Russell, era isso que Descartes, Kant, enfim, todos os filósofos teóricos e intelectuais da história do pensamento filosófico ocidental, partindo até mesmo de Sócrates, buscava nada mais do que a verdade apodítica, que no caso da Grécia eles tinham como nome aletheia. Então, Edmund Russell, no final das contas, quando faz crítica às ciências, está criticando isso, a verdade apodítica, o sentido enquanto componente da verdade apodítica para a contribuição do projeto de vida humano, projeto na própria existência das pessoas, da vida das pessoas, já que a filosofia nada mais tem como dever revelar e desvelar a verdade apodítica. É aí onde se resume, segundo o próprio Russell, o sentido do oráculo délfico. Conhece-te a ti mesmo, buscar no teu eu o sentido da tua própria existência, o sentido da humanidade. Então, a fenomenologia apresenta-se como um método alternativo em relação ao positivismo, na busca de revelação e desvelação da verdade apodítica. E na próxima aula iremos tratar da intencionalidade, que é um conceito-chave para se melhor entender o método fenomenológico de Edmund Russell. Intencionalidade é o termo-chave, o núcleo, o cerne, o centro da fenomenologia de Edmund Russell.
para a compreensão da verdade apodítica na consciência intencional transcendental. Era isso que eu tinha para falar. Muito agradecido.